Muito boa noite, pessoal aí do Forded. Eu sou Jarbas, sou psicólogo clínico. Hoje eu tô aqui no Ocupa e hoje eu vou fazer uma live com meu querido amigo, também psicólogo, Dr. Vinícius Farani. Ele já tá aqui. Vamos lá, Vini. Hoje vamos falar sobre a saúde mental do homem e da vida afetiva dele. Né? Como é que fica essa questão da saúde mental do homem? Como é que fica essa questão da vida afetiva? Como é todas essas nuances aí, emocionais, sociais. Aqui, para a gente começar a nossa conversa, vão acompanhando com a gente. Quem quiser, manda aí logo esse aviãozinho aí para as pessoas assistirem também essa live. Né? Então vem com a gente, Vini já está aqui conectado. Está me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, dá um Olá, ok meu. aí nos comentários. E aí, meu querido, boa noite. E aí, meu cara? Boa noite. Que bom te ver novamente hoje. Estávamos lá Ah, coladinhos, lá sala a sala, lado a lado. é verdade. Isso é meu vizinho de porta, meu amigo, meu colega aí de projetos. É tanta coisa boa junto que é massa demais, como vocês aqui na Bahia, né? E hoje a gente vai falar sobre as questões da saúde mental do homem e da vida relacional, né? E essa conversa surgiu hoje, eu chamei Vini para participar dessa live, porque a gente já vem falando sobre isso nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube chamado Pensando com Jarbas. Vini também tem um canal no YouTube lá, Vinícius Farani, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele. Além disso, também tem o YouTube, né, o Instagram dele, Dr. Vinícius Farani, tá lá também. Conhece lá, Vinícius Farani, underline psicólogo, né, Vini? Seu Instagram. Isso E, aí, Vinícius Farani, underline psicólogo. e a gente já vem discutindo sobre isso, né? Sobre masculinidade, sobre vida afetiva. Isso. Vinícius é doutor em família. Se apresenta aí, Vini, um pouquinho também para a galera ficar a par É, aí quem é você. isso. Aproveitando, inclusive, falando de que em parceria nós também temos o podcast Da Dor ao Amor. Então, que a gente discute justamente os sofrimentos, as dores da pessoa, dos relacionamentos e como é que a gente transforma isso, como é que a gente lida, como é que a gente sai da angústia, da dor, né? Então é um processo sempre muito reflexivo, é um podcast bem reflexivo, bem interessante, pelo menos eu gosto, eu adoro bater papo sempre com o meu querido Jarbas. E, bom, eu sou doutor em família, psicólogo, doutor em família na sociedade contemporânea, meu orientador de mestrado ele foi sociólogo, ele é sociólogo, e agora no doutorado eu fui orientado por Ana Cecília, que trabalha com psicologia cultural, ou seja, cultura, sociedade hoje são temas de extrema importância para mim, porque passa por essa compreensão de que nós somos seres mais do que nunca sociais, somos parte de uma cultura, inclusive é sobre isso também que a gente vai falar. Que cultura é essa? Qual é a nossa cultura masculina, que cultura é essa que faz com que o homem não busque cuidado, que faz com que o homem não procure trabalhos dentro da saúde mental, que hoje vem aumentando, graças às transformações culturais, mas que a gente precisa ainda de muito incentivo. A nova geração, isso a gente vai falar, a nova geração já tem características um pouco mais diferentes, mas vamos aprofundar aos poucos. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, já introduzindo o assunto, né? A saúde mental do homem, sua vida afetiva. É muito difícil, claro que isso já tem mudado, mas é muito difícil um homem buscar, por exemplo, a psicoterapia por conta própria, né? E imagine chegar no urologista, né? Porque a gente está aí no Novembro Azul, então isso é uma pauta, né? Todo mundo fala agora da questão do câncer e tal. Isso para o homem, na cultura, seria algo que violaria a masculinidade dele, ser tocado por um outro homem, ou pior, né, como eu já ouvi muitos homens falar, por uma mulher. E aí, claro que o homem, para se defender de todo o preconceito dele, ele age de forma sempre muito brincalhona, né? O homem tem a brincadeira como um subterfúgio para entrar em contato com suas questões, né? O que a psicanálise chamaria de xiste, né?
que é como se fosse aquela brincadeira séria, né? Sabe aquela coisa do falar sério brincando e tal. Então, se vê muito na cultura, hoje em dia ainda, dos homens brincando com a questão do cuidado, né? Brincando com a questão da saúde dele. E quando isso toca na saúde mental, na saúde física e na saúde relacional desse cara, claro que isso ainda é algo bem desconfortável para ele. Jogando a bola para Vini aí, como é que você percebe isso na clínica, Vini? Como é que você percebe isso culturalmente também, para a gente começar a nossa É. conversa aqui? De tantas formas, né? A questão, quando a gente vai trabalhar para nós que somos psicólogos, e um dos elementos que a gente observa muito na clínica, com uma certa, que inclusive a gente estava conversando hoje sobre isso, o fato de como os homens chegam no processo clínico. Inclusive eu tenho visto aqui uma quantidade significativa de mulheres participando da live. Por favor, participem, porque são através de vocês, na maioria das vezes, que os homens procuram a terapia. E olha que coisa interessante, justamente hoje, quando a gente conversava sobre isso, eu recebi solicitação de mais 2 pessoas pedindo terapia para o marido e o outro para o irmão. Ou seja, não é o homem que entra em contato com o psicólogo, é justamente através, é uma esposa, é uma namorada, é uma irmã, e através desses meios que justamente o homem vai se conectando através da saúde, ou seja, precisa dessa figura, muitas vezes dessa figura da mulher, para servir de mediação desse processo, desse cuidado com a saúde, seja com a saúde mental, como qualquer outro tipo de saúde. Estamos falando com psicólogos, é por onde a gente pode falar, mas eu tenho de vez em quando algumas lives também com uma ginecologista, a médica Thalita Alves, doutora Thalita Alves, médica ginecologista, e ela traz justamente isso, questão da obstetrícia, o quanto os homens não participam do processo da gestação da mulher. Então existe sempre essa questão da ausência, mas também trazendo essa coincidência do dia de hoje, eu tive uma terceira pessoa que me procurou hoje para iniciar o processo terapêutico, mas ele era, que além de ser homem, ele era jovem. Então ele entra em contato direto comigo. Então a gente começa a perceber aí uma questão de temporalidade, né? Os jovens, e olha o efeito, que coisa importante. Isso é impacto, isso é transformação. Todos nós estamos vivenciando exatamente agora uma transformação cultural. Porque o jovem ele já começa a ter uma outra atitude. O jovem procura terapia, o jovem ele entende as suas necessidades, o jovem ele já começa a ter um pouco mais de abertura, né? Nós não vamos idealizar e dizer que está tudo resolvido. Existe essa abertura, mas que na geração por volta de 30 para trás, aí você ainda tem muito essa dificuldade. Você concorda, meu querido? Concordo demais. Hoje mesmo eu estava aquela coisa, né? Quando a gente começa a falar de um tema, parece que as coisas vão se encaixando, né? A psicologia mesmo chamava esse contexto social, cultural de Zeitgeist, né? Na Alemanha, né? Aquela coisa que formou, né, a psicologia naquela época. O espírito da E época. isso, perfeito. E hoje eu estava conversando, né, em uma sessão com uma pessoa e ele trazendo justamente essa dificuldade que ele tinha de falar o que ele pensava com essa figura paterna, porque ele colocava esse pai em um lugar muito alto, esse cara em um lugar que era inacessível, que era, sabe, que era um lugar onde ele criou e botou aquele cara ali, né? E eu falei, enquanto você não conseguir acessar esse pai, você vai viver só você vai se relacionar com a projeção que você está criando desse cara. Isso vai ser ruim para a sua vida relacional com ele, porque a partir do momento que você coloca ele em um lugar muito alto, esse lugar é inacessível, esse lugar não se chega. Né? E voltando para a questão do que o Vini estava falando, né? Desculpa a intimidade aí, para quem não conhece, mas é Vini mesmo, doutor Vini. A gente vê isso muito mesmo, né? De homens que se colocam em um lugar, né? Inacessível, e as mulheres, principalmente, têm que levar esse cara. Claro, em outro contexto de relação também, às vezes um homem é levado
pelo seu parceiro para a psicoterapia, é levado pelo seu parceiro para um lugar de cuidado, porque esse cara ainda tem aquela mentalidade, né, mesmo tendo uma orientação sexual diferente da heteronormativa, por assim dizer, que faz com que esse cara tenha preconceitos. Então, o machismo, como eu disse, né, o machismo faz mal para os homens também. Essa questão cultural de que o homem não pode mostrar os seus sentimentos, não pode mostrar suas vulnerabilidades, não pode adoecer psicologicamente, não pode adoecer seu corpo físico, porque é uma forma de fraqueza, faz com que os caras entrem aí em um processo de devastação emocional muito grande, né? Inclusive, já Uhum. existem estudos que até o câncer, né, ele tem raízes emocionais ali, né? Tem coisas ali guardadas que vão pro, como a psicologia fala, o psicossomático, né? O psicossoma, psico, né, sendo algo da mente e a soma sendo o corpo, né? Porque não está separado, né? Uma coisa da outra, né? Tá tudo interligado. Então, a partir do momento que esse cara não fala, ele vai guardando, um momento ele vai adoecer, ou psicologicamente, ou fisicamente, ou às vezes nos dois. E isso vai afetar a relação dele, que é a outra parte que a gente vai falar aqui. Fala, meu amigo. Isso aí. Se você ficar se você acompanhar aí a live até o final, você vai observar justamente esse movimento que a gente vai fazer até chegar no impacto do relacionamento. Como é que todo esse debate aqui, que aparentemente é tão social, e qual é o impacto disso na sua intimidade hoje? Qual é o impacto disso no seu relacionamento hoje? Então fique aí ligado que o nosso debate ele vai aprofundando e chegando justamente nesse ponto. E você já traz algumas coisas que são extremamente importantes. Tem no meu livro, né, o Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, eu trago uma perspectiva que eu, na verdade, eu faço um acréscimo em um momento de um texto que é do Nolan Sócrates, que é de Tarzan a Homer Simpson. E esse livro é interessantíssimo. Eu dou uma atualizada, porque esse livro, se eu não me engano, é da década de 90, então eu atualizo agora, eu trago mais um conceito, eu acrescento um conceito a mais do que ele traz, mas ele já faz essa ponte do que você está dizendo. De Tarzan a Homer Simpson. A imagem, quando a gente diz essa imagem desse homem solitário, né, do cowboy, né, aquela imagem, na época a gente tinha o cowboy da Marlboro, que inclusive você tocou no câncer, que o grande problema do cigarro foi justamente quando o cowboy da Marlboro teve problema de câncer, né, que foi aí que se espalhou muitos problemas, que começou a revelar ainda mais, teve toda essa guerra ao cigarro. Mas qual é a imagem do cowboy? Qual é a imagem do herói? O herói homem, que é essa imagem idealizada, se você observa com cuidado, é sempre o homem solitário. É o Cavaleiro das Trevas, você que adora aí o Batman, né? Você tem o Batman. Na verdade, todo o movimento do homem é um movimento muito heróico, principalmente desse tipo de homem que a gente está falando, dessa mentalidade que hoje começa a mudar. E você tinha um sujeito que era muito heróico, aquela figura, mas era uma figura sempre muito isolada. Era um sujeito completamente a par do relacionamento, do afeto. Ele sempre estava sozinho, né? Então o cowboy no final, por mais que ele tenha a donzela, no final ele sempre terminava caminhando sozinho. Então essa imagem do herói, porque o herói não é uma pessoa desenvolvida. O herói é um sujeito em desenvolvimento. Ele ainda está preso no conflito. Né? A gente sempre conversa aí a questão do Batman e o Coringa, né? Então, em vez de passar tanto tempo brigando com o Coringa, eles deveriam fazer terapia de grupo para ver se o Batman aprende a sorrir e o Coringa aprende a ficar um pouquinho mais sério e controlar um pouco a loucura. Mas o que é que isso tem a ver, né, com essa imagem desse homem isolado, distante do afeto, que resolve tudo ou na agressividade ou na razão? Depois, o Nolan Sócrates vai trazer a ideia do Homer Simpson, né, que é justamente o homem da década de 80, 90, que começa a perder o sentido de ser homem, porque desconstruiu essa ideia, a ideia do Tarzan já não é mais interessante, e o sujeito ele perde o local, ele perde o que é ser homem, porque ele aprendeu de que ser homem é ser um sujeito bruto, e a nossa cultura não permite mais essa brutalidade, ele ficou meio desnorteado. Eu não sei o que é ser pai. Aqui no Brasil, 2012, tem a aprovação da Lei da Palmada. Não se pode mais educar
com o uso da força. Mais uma vez o homem vira e fala, mas como é que se educa sem violência? Olha que contradição, né? Como é que se educa sem bater? Então a gente teve uma desnorteada. E hoje eu brinco, dizendo que estamos construindo um novo modelo de homem, que é o modelo Rodrigo Hilbert, né? Que é justamente esse homem masculino feminino, esse homem que constrói, que trabalha, que segue a vida, mas que também faz crochê, que também é feminino, que cuida da família, cozinha, né? Então é uma figura um pouco mais integrada nesse movimento. Muito bom essa observação. E é legal ver esse movimento e perceber em que parte a masculinidade de cada um está, né? Porque uma coisa é fato, as referências, como elas vão mudando, às vezes os homens não dão conta dessas referências. E aí também isso pode dar um nó na cabeça dos caras e uma cobrança social também, né? Eu vejo muito na minha rede social a galera me elogiando. Ah, você é um ótimo pai, você é um ótimo marido. Eu falo assim, olha, velho, pergunta pra Larissa aqui em casa como é o bicho, tá? Você parar dessa ideia projetiva, bonitinha, que não é bem assim, não. Né? Eu sou um cara que estou em desconstrução, que estou aqui no meu processo como homem, como pessoa, né? Inclusive, hoje eu até falei algo bem pessoal, né? Eu disse, velho, eu fiz um procedimento cirúrgico, né, que foi a cirurgia bariátrica, tem 2 anos que eu fiz, graças a Larissa. Porque ela me levou ao médico, ela me marcou os exames, ela fez tudo. Aí você pode até dizer, mas você não tem responsabilidade sobre si mesmo, você não tem cuidado consigo? Tenho, mas ainda a mulher, naquela questão, né, que a gente fala, que vem meio que arrastando esse cara, sabe? Levando esse cara para o cuidado dele, né? Então, há um processo de transformação? Há. Lento? Sim. Cada homem vai ter seu time? Vai. E o que é que a gente vai fazer com isso, enquanto sociedade? Entender o time desse cara. E entender o time desse cara é não... sabe, encontrar meio que o caminho do meio, não é deixar ele de mão para deixar ele se descobrir e tal, não sei o quê, porque isso vai fazer com que ele paralise e ache que ele está abandonado, a ideia do solitário, não, né? Uhum. Ou também force esse cara a um processo de transformação que talvez ele não tenha se dado conta ainda. Então, eu escutei essa frase hoje, é horrível quando a gente quer que o outro mude por nós, né? Quando a gente tem a falsa sensação que podemos mudar alguém. Você não vai mudar ninguém, cada pessoa vai ter seu tempo. Agora você pode sim ser um agente no processo de transformação dessa pessoa. E aí a gente volta para a vida relacional, né? De alguém que está ali, que se importa com o outro e fala, poxa, como é que você pode mudar isso? Como é que você vai se cuidar? Como é que você, né, fustigar ali mesmo os questionamentos para as pessoas entenderem esse tempo de mudança, esse momento de cada um. E respeitando isso, naturalmente, o processo de mudança ele vem chegando, né? Agora, a grande sacada é qual é a sua expectativa com o outro, né? Com esse homem que está em transformação. Porque não adianta também ter os parâmetros, né? Eu gosto de uma frase que diz que toda comparação é injusta, né? Porque a partir do momento que você compara um cara a um Homer Simpson é um personagem da ficção. A partir do momento que você compara um homem ao Rodrigo Hilbert, sei lá como é o nome do cara, Gilbert, sei lá, enfim. Gilbert é o personagem. Gilbert, enfim. O Rodrigo lá, o marido, perfeito, cozinha, não sei o que e tal. Você também coloca ele em outro lugar que não é dele. Então, cada um tem um processo de individuação, cada um tem um processo de transformação social. É o que a psicologia fala da personalidade. Cada um vai ter sua identidade, da sua personalidade impressa junto com sua cultura, com sua família, com seu relacionamento, com seu trabalho. Então, essa dança de máscaras sociais, ela vai existir sempre, mas cada um vai trocar sua máscara de acordo com suas necessidades, com o que acha Isso aí. certo, errado e tal. Né? Então, Maravilha, maravilha. Explicando o que Jarva está trazendo, por exemplo, quando eu trago essa imagem, né, essa imagem simbólica da questão do Tarzan, Homer Simpson,
Rodrigo Hilbert, isso são justamente as imagens sociais. Toda cultura produz suas imagens culturais, né? Então, toda cultura produz os seus heróis e toda cultura produz as suas sombras, inclusive, né? Um período vai ser um zumbi, o outro período vai ser um vampiro. Toda cultura produz essas imagens. Essas imagens, elas são sempre generalizadas, porque elas são sempre culturais. Toda vez que se fala sobre sociedade e cultura, é sempre uma generalização. É uma observação da massa. E, paralelo a isso, existe o tempo da pessoa, existe o movimento da pessoa, a relação familiar da pessoa, porque aí a gente vai entrando justamente numa perspectiva mais individual. Um ponto que eu gostaria de levantar desse debate que a gente está trazendo sobre a questão da saúde mental e principalmente sobre a vida afetiva deste homem, quando eu trago justamente essa ideia desse homem que é solitário, desse homem que ele não se encontrou ainda, ou desse homem que está ainda distante desse mundo do afeto, que ainda não encontrou o seu cuidado, que ainda não encontrou uma rota, né? Você traz essa questão de, por favor, mulheres, continuem fazendo esse serviço de aproximar ele, é o que a gente vai falar sobre a zona de desenvolvimento proximal. Ainda precisamos de alguém que esteja numa condição melhor e diga, ok, é por aqui, né? O psicólogo, de alguma forma, serve como mediador para mostrar ou dizer, é por aqui. Agora, claro que se a pessoa vai seguir ou não o caminho, sempre será uma decisão da pessoa. Quando ela vai seguir, ou como ela vai seguir, sempre será uma decisão pessoal. Você nunca vai conseguir forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Ela vai fazer ali momentaneamente e depois vai largar. Não vai ser uma coisa que vai fazer sentido para ela. Então a gente pode facilitar a aprendizagem, mas ela precisa correr também o próprio caminho, precisa ver o interesse nisso. Mas puxando esse debate de saúde mental para o relacionamento, qual é o grande risco que a gente está trazendo aqui? Qual é o grande risco desse homem que não se cuida, desse homem que não entra em contato consigo, desse homem que vai resolver tudo sozinho, que vai gerar essa imagem idealizada em outros homens, quando você, meu querido Jarbas, trouxe brilhantemente no início da nossa live. Se você não viu, volta depois lá e pega a história que ele traz da pessoa do seu paciente, que ele vai trazer a imagem idealizada desse pai, desse ser intocado. Qual é o problema de tudo isso? Você tem um sujeito que está afastado emocionalmente. E como é que uma pessoa que está distante do mundo do afeto vai conseguir lidar com os conflitos de um relacionamento? Como é que uma pessoa que não sabe lidar com conflito, que não sabe lidar com afeto, que não sabe lidar com compromisso, como é que essa pessoa vai se envolver no relacionamento? Como é que ela vai conseguir lidar com as tarefas diárias de um relacionamento? Essas perguntas eu lanço para você, meu querido. Muito bom. Isso aí é aquela coisa da reprodução, né? Outra coisa que eu percebo muito da reprodução de comportamento, que é algo inconsciente, né? Freud fala muito sobre isso, dessa reprodução inconsciente, de coisas que nos feriram e que a gente acaba ferindo de volta, né? Então, quando você vê um homem violento, e eu não estou aqui colocando pano quente em atitude de homem violento e não estou dando nenhum tipo de guarita ou qualquer coisa do tipo para a violência, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: por trás de um agressor existe uma criança agredida, por trás de um marido ruim que bate numa esposa, que é agressivo, existe um filho que viu isso do pai dele, que sofreu isso socialmente e reproduz, né? E aí, onde é que a gente quebra tudo isso? Onde é que a gente onde é que a gente vira a chave nessa reprodução de violência social, né, de cultura e tal? É justamente no processo de reconhecimento, no processo de acolhimento, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, que ficou na moda o termo tóxico, né? Todo mundo é tóxico, relacionamento tóxico, cara tóxico, não sei o que tóxico. E quando a gente acha que todo mundo é tóxico, a gente perde justamente esse processo de empatia, de compaixão, de entender que o outro precisa de ajuda, que não se coloca em um lugar alto ou baixo, mas em um lugar igualitário de acolhimento. Agora tem pessoas que falam assim: ah, Jabez, então eu vou aceitar o inaceitável, eu vou viver aquela história do escorpião e do sapo, né, que é bem famosa, que a parábola é a seguinte: diz que o escorpião estava à beira do rio para atravessar o rio, né? Ele não sabia nadar, viu um sapo, chamou o sapo, fez: sapo, por favor, me dê uma carona ali para o outro lado do rio, né? Aí o sapo: você é doido, você é um escorpião, se eu te vai me picar e morrer.
Aí o escorpião, né, sabiamente falou, não, sapo, se eu lhe der uma ferroada, eu também morro. Aí o sapo pensa e fala, ah, é verdade, então sobe aí e tal. O sapo atravessa com o escorpião nas costas, quando ele chega lá, o escorpião desembarca, o escorpião vai lá e pum, dá uma ferroada no sapo. O sapo já agonizando ali, sentindo o efeito do veneno, pergunta por que você fez isso. E aí o escorpião fala, porque é da minha natureza. E a gente pode ser, esse exemplo pode ser da psicopatia, por exemplo. Você vai cuidar de um Sim, psicopata, você vai levar um sociopata para dentro de sua casa, para isso aqui? Não, você vai tratar ele dentro do que é possível, em psiquiatria, psicologia, né? Se ele tiver que ser sancionado juridicamente, que seja e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não é tratando todo mundo como tóxico, todo mundo como isso ou aquilo, é que a gente vai entrar num processo de melhora, certo? Feito o meu recorte, volto para a questão da masculinidade e de como isso é difícil no processo de transformação do homem. Então, na vida afetiva, esse cara chega e vai se relacionar com uma mulher, né, enfim, com outro homem, né, ele vai formar uma família, e daí ele vai ter todas as nuances de carga emocional, de carga de vida afetiva, de vida da família de origem dele, né, que ele leva para esse novo espaço, para essa nova formação. Então ele vai reproduzir. E tendo a reprodução, é legal que as partes do relacionamento estejam atentas, né, para acolher e intervir nisso. Aí podem até me procurar. Outro dia eu escutei isso de uma paciente. Ela falou: ai, Jarbas, poxa, às vezes eu acho que eu estou lutando sozinha. Às vezes eu acho que eu estou fazendo tudo sozinha, que não, a outra parte, né, o marido, não chega junto. Que eu que tenho que me esforçar, que eu que tenho que dialogar, que eu que tenho que marcar, que eu que tenho que fazer, que eu que tenho que acontecer e tal. E aí eu dei razão a ela, eu disse, realmente é muito cansativo. Mas se você não investir, a tragédia anunciada se dará, né? Ou seja, o relacionamento realmente vai descer. Porque a dificuldade do homem de falar, às vezes faz com que ele sabote o relacionamento, né? Então, como é que sabota? Quando a gente pensa em sabotagem no relacionamento, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão do adultério. Mas tem homens que começam a viver uma vida de solteiro dentro do relacionamento a fim de afastar essa mulher ou a pessoa que ele convive. Então ele começa a fazer hora extra, né? Se ele tem um filho ou uma filha, ele começa a negligenciar essa criança, a se preocupar só com a parte financeira. Ele começa a, sabe, a demorar mais no mercado. Não, deixa que eu vou. E aí ele tem que comprar, sei lá, azeite, sal e manteiga. Ele só comprou azeite e o sal, esquece a manteiga para ter que voltar. Então ele começa nesse movimento de se afastar da relação dele. E se as partes não estiverem atentas a esse movimento, o relacionamento vai estar fadado ao fracasso. Da mesma forma, ele faz com a saúde mental dele, a saúde emocional. Né? O Léo postou aqui no Instagram, né, do Forded, que os homens têm dificuldade de se elogiar. Né? Olha como é que um homem achei elogia outro fantástica homem. essa questão. Uhum. Né? Olha como o homem elogia o outro homem. Primeiro ele já começa, às vezes, até xingando esse cara para se aproximar. Você é um não sei o que, não sei o que, eu não vou falar palavras de baixo calão, mas ele vai xingando até ele conseguir falar que o cara é não sei o que, muito legal e não sei o que, e pronto. Agora, dizer que um homem é bonito, dizer que um homem é importante para ele, dizer que essa pessoa é isso ou aquilo, é muito difícil. Por quê? Porque esse cara não foi treinado para isso. Né? É muito comum, meu pai fez isso comigo. Eu tirava uma boa nota na escola, alguma coisa, ele não me elogiava, ele falava, não fez mais do que a sua obrigação. Eu sabia que ele estava feliz, eu sabia que ele gostava, que ele estava satisfeito, mas ele falava, não fez mais do que a sua obrigação. Então imagina um homem que não foi reforçado por outro homem, como é que ele vai reforçar, né, alguém no relacionamento afetivo dele? Como é que esse homem vai reproduzir afeto se tudo que ele recebeu, ele não fez mais do que a obrigação dele? Então, quando ele é servido, quando ele é amado, quando ele é elogiado, ele acha que as pessoas não estão fazendo mais do que a obrigação delas para com ele, porque ele não consegue reproduzir, visto que ele não recebeu. Então, há uma grande barreira aí emocional nesse falar do que se pensa, do que se sente, de mostrar que gosta ou que não gosta e tal, não sei o quê. Né? Então,
tem toda essa questão aí para a gente pensar. Você quer contribuir com algo, Vini? Não, com certeza. Você trouxe inúmeras questões tão importantíssimas. Cada tema que você traz aí seriam lives e mais lives e palestras e cursos para a gente poder trabalhar cada um desses detalhes. A gente pode pegar essa questão desse homem afastado emocionalmente, esse homem que não fala, esse homem que não consegue lidar. Ele utiliza inúmeras estratégias e algumas das estratégias elas são bastante complicadas para o próprio homem. Por exemplo, quando você traz a questão de que o homem ele só consegue falar coisas boas para o outro através do xingamento. A violência que você inclusive trouxe, por mais estranha que seja, é uma das únicas vias de acesso para alguns homens de entrar em contato com seu afeto. Se homem que é homem não chora, homem que é homem não tem afeto. O homem não tem contato com seu inconsciente. Logo, todo homem é igual. Então o homem não fala, o homem ele não precisa se expor, o homem ele não precisa dizer nada, porque ele espera que o outro já adivinhe o que ele vai dizer, porque é tudo muito óbvio, né? Então qual é a forma que o homem utiliza para expor o que ele sente? Através da agressividade. Então através da violência. Então a violência acaba sendo uma forma de comunicação desse homem. Porque muitas vezes ele não conheceu outra. Né? Você, de alguma forma, teve uma capacidade emocional muito, muito interessante quando você diz que quando você interpreta o que seu pai disse, e você diz, não, mas eu consigo entender que ele estava gostando disso. Né? Eu sabia que ele tinha orgulho. Mas muitos homens não interpretam, não conseguem ter essa interpretação. E muitos homens falam, eu trabalhei, estudei tanto, e é isso que eu recebo. E o que era para ser um elogio, se torna angústia, se torna raiva, se torna sentimento de abandono, se torna sentimento de rejeição. E tudo isso fica guardado, porque se ele não tem ninguém para falar, se na mesa de bar do homem não se fala sobre nada, né, fala sobre um bocado de mentira, do que foi que fez, do que foi que não fez, e um bocado de conversa que não vai para lugar nenhum. Por isso que a gente adora falar de futebol, apesar de que eu não gosto, mas tem muito homem que gosta de falar de futebol. Por quê? Para poder falar de alguma coisa. Né? Não vou falar do meu conflito de casa, eu vou falar do futebol. Aí eu grito no jogo de futebol, eu xingo, porque ali é o momento que eu utilizo para expor a minha emoção, que eu não consigo expor em outra condição. Porque eu não consigo virar para minha esposa, ou meu parceiro, ou independente de qual seja a sua relação, e dizer, isso me incomodou. Não, eu fico em silêncio e espero um jogo de futebol para explodir. Ou então eu explodo contra o outro baseado na agressividade, ou outros recursos, como uso abusivo de álcool. Nós temos uma cultura do qual incentiva três tipos de compulsões, talvez 4, se a gente acrescenta a violência. Então as formas que os homens utilizam, esse homem silencioso, ele acaba implodindo. Ou ele implode ou ele explode. Ou ele vai gerar uma baita de uma crise depressiva, ou ele vai explodir. Aí ele vai para o mundo do álcool, para o mundo das drogas, para o mundo da violência, ou para o mundo do sexo compulsivo, porque sexo é muito bom, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias por ter inventado essa coisa espetacular. Por favor, expandam a intimidade de vocês no relacionamento de vocês, mas existe uma compulsão sexual na nossa cultura que é incentivada. Porque o homem que não consegue lidar com as coisas, ele precisa utilizar do sexo, da bebida, da droga, como subterfúgios, como meios para lidar com esse afeto que não foi trabalhado. Muito boa sua explanação. E quando você traz a questão do homem que se cala e tal, essa coisa do homem achar que ele é antagonista da mulher, né? Que se a mulher chora, ele não chora. Se a mulher fala, ele cala. Eu me lembro uma vez em um atendimento clínico, um paciente falou assim, nossa, eu adoro quando eu pergunto à minha mulher, eu sei que ela está chateada. Eu falo, o que foi, amor? Ela fala, nada não. Ele diz, que bom. Ela disse que não é nada. Então nada é nada, eu não preciso falar com ela. Ele trouxe essa informação. Eu disse, não, cara, não faz isso não. Quando ela disser nada não, é o momento que você tem para dizer, vamos conversar. Ele, não, já, mas nada é nada. Não tem que falar de nada. Nada é nada. Sejamos objetivos. Eu disse, certo, se você quiser ser objetivo, tudo bem, mas você está ali
né, se afastando do seu relacionamento. Construindo um monstro. E construindo um muro, né? E deixando o bicho crescer lá do outro lado. Então, essa ideia do homem antagonista, né? Que o homem não sente, que o homem não fala, que o homem não chora, que o homem isso, que o homem aquilo, se a mulher isso, o cara aquilo, a gente vai fazendo com que homens percam esse reconhecimento da personalidade deles. Ou seja, existem homens que são emocionais. Existem homens que, como a psicologia junguiana muito bem fala, tem um lado feminino muito florado, a ânima, né? Que ele traz aí como uma energia, né? Eu não entendo muito essa parte junguiana, depois se você quiser falar um pouquinho de ânimos e ânimas, acho que vai ser legal. Ânimo e ânima, é legal Ânimos e ânima, isso, desse conceito, porque esse cara ele vai se afastando do que seria legal para a personalidade dele, para entender. Então ele pode ser sim emocional. E ser emocional quer dizer que ele vai entrar em contato com as emoções dele e que ele vai agir dessa outra forma. Né? E tudo bem se ele for emocional, e se a mulher for mais racional. Tem mulheres que são super racionais. Aqui em casa mesmo, nossa, minha querida esposa é muito mais racional que eu. Eu fico dizendo que a gente se temperou, porque Lari é mais política, mais comedida com as coisas. E eu era bicicleta sem freio, descendo a ladeira. Aí ela, meu filho, ó, existe um negócio chamado freio, né? Calma, e não sei o quê. E ela tendeu a ser um pouco reativa diante das possibilidades que ela poderia se defender, que ela teria que lutar ali pelas coisas que ela acha que é necessário. Então, é importante, sim, vai ficar gravado, não se preocupe. Isso vai ficar gravado aí no Instagram do Fordex. E é isso. E fala um pouquinho sobre esse conceito do ânima e ânimo, que eu acho que seria legal para acrescentar, Vini, por favor. Vou sim. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui e dar um beijo aqui na Nívia, que está trazendo aqui, né? Homens amados amam o melhor mesmo, né? Ou seja, e esse amado, eu só acrescento e deixo claro de que esse homem amado, ele precisa ser amado desde cedo. Ele precisa ser amado desde a sua infância, precisa ser amado, o afeto precisa fazer parte. Inclusive, queria aproveitar, já que eu já estou mandando beijo, queria mandar um beijo aqui para a Carolzinha, Camila, ali, um bocado de gente aqui que eu estou vendo aparecendo, essas mulheres para salvar os homens, mas essa questão que é justamente essa proximidade desse elemento, né, masculino e feminino, né, da ânima, que é esse elemento feminino, e ânimos, que é o elemento masculino, e que basicamente eles estão dentro de nós, né? A estrutura original é andrógena, né? Isso a gente precisaria entrar em milhares de mitos e outras análises. O que quer dizer isso? Quer dizer que masculinidade e feminidade fazem parte. Isso é quando o Jung traz a ideia desse arquétipo, é porque são conceitos que a gente pega aqui no Ocidente e a gente entende, da mesma forma como você pega lá na filosofia do taoísmo, lá de mais de 3.000 anos, mais de 4.000 anos, lá na estrutura japonesa. Então é um elemento que se repete ao redor do mundo. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar atento, a gente precisa conectar as pessoas ao afeto. Não é apenas uma questão de ser homem ou mulher, não é uma questão de gênero, é uma questão de conectar a pessoa ao seu afeto, porque é através do afeto que a gente consegue interpretar a vida. E olha como a nossa cultura é perversa com a gente, e muitas mulheres passam por isso também, quando, por exemplo, os pais estão brigando, estão chorando, e aí a criança vai e pergunta, mas minha mãe ou meu pai, o que está acontecendo? Não, nada não, meu filho, está tudo bem. E a gente é ensinado a mentir, a gente é ensinado a se afastar do afeto, a gente vai aprendendo de que a gente não pode falar a verdade, de que se falar a verdade vai incomodar o outro. Então a gente começa a criar mecanismos. E o desenvolvimento masculino, como a gente tem falado aqui, o homem, a gente fala, o movimento feminista trouxe um valor muito importante de se olhar para a mulher, e graças ao movimento feminista, estamos começando a olhar para o homem agora. Né? Então, o homem que critica o movimento feminista é porque ele ainda não entendeu que o movimento feminista é a salvação para o homem. Porque agora a gente está tendo a possibilidade de começar a discutir sobre a questão do homem, porque as mulheres começaram a repensar o seu machismo, e isso começou a afetar os homens, e a gente agora está pensando outras práticas, outras formas de ser. Porque o desenvolvimento do homem é bruto. As pessoas falam, porque o machismo é ótimo para o homem, nunca foi. Escutem isso, por favor. Nunca foi bom.
Tem algumas vantagens. Alguma pessoa pode dizer, mas eu tenho poder, sou eu que mando, sou eu que falo. Mas você fala e fica sozinho. Você fica destruído internamente, porque você está sempre sozinho, porque você não consegue se abrir, porque você está sempre em frangalhos, em pedaços, você não consegue encontrar nexo nas coisas. Aí o que é que os homens fazem na dúvida? Se vestem todos iguais. Tanto que quando vou no shopping, eu fico indignado. É difícil achar uma roupa para homem, porque é tudo igual. Né? Homem se veste tudo igual, são as mesmas camisas, as mesmas bermudas. Se você usa algo diferente, os homens cobram uns aos outros. Não pode usar isso diferente. Você cortou o cabelo, tem piada porque cortou o cabelo. Botou uma camisa diferente, tem piada que botou uma camisa diferente. Porque a gente não consegue lidar com nada que seja diferente. Por quê? Todos nós fomos massacrados para isso. Porque o homem, através das piadinhas, a gente massacra uns aos outros. É na brincadeira, é legal, é divertido, é leve. Nós não vamos discordar disso. Tem uma leveza, tem uma brincadeira, tem uma forma de lidar com a vida que não é uma coisa também tão rígida. Então tem algumas vantagens em relação a isso, mas por outro lado, como o Jarbas trouxe lá no começo da live, existe também uma perversidade. No fundo, o que está ensinando para o homem é: você não pode chorar, você tem que estar sempre dono da verdade. Se está num grupo de homens, alguém discorda, vira logo briga. Mas quais são os impactos disso? O impacto de qual o homem não sabe conversar. Eu acho tão interessante, eu que estudei lá no meu mestrado, principalmente a questão da família e do relacionamento. Aí as pessoas dizem, porque antigamente a família sentava mesa para almoçar. Gente, eu gostaria de fantasia de certas pessoas. Eu juro que eu gostaria. Infelizmente, como diz Clarice Lispector e Erasmo de Roterdã, a ignorância é uma bênção. Porque tem certas coisas que eu olho, meu Deus do céu, eu fico pensando onde, talvez na sua casa você tenha tido sorte, porque o modelo que a gente tinha, o modelo sociológico mais amplamente desenvolvido, era de um sujeito que entrava na casa, a casa ficava em silêncio, porque ninguém podia comentar, a mulher muitas vezes tinha que esconder os conflitos dos filhos, era a mulher que resolvia, porque se o pai soubesse, a única coisa que ele ia fazer era bater. Não havia diálogo. As pessoas sentavam ao redor da mesa, mas não dialogava, mas não conversava. Porque esse homem ele não aprendeu. Qual é a consequência disso? O que é que isso tem a ver em 2020? Em 2020 a gente não sabe discutir nem política. Quando tem um problema grave no nosso país, as pessoas dizem política e religião não se discute. Por que não se discute? Porque a gente não sabe discutir. Porque no período eleitoral o que a gente ouve é houve um debate e Zezinho massacrou Luizinho. Se houve um massacre, não houve debate. Simples. Se houve massacre, não houve debate. Não houve diálogo. Não houve comunicação. Houve duas pessoas autoritárias querendo mostrar quem é mais forte. Isso não é diálogo. Isso não é debate. Isso são dois seres brutos querendo ver quem é mais forte, quem é uma briga de poder. Diálogo não é briga de poder. E qual é o impacto disso na saúde mental e qual é o impacto disso no relacionamento, para ir finalizando? O fato de que essa pessoa que não sabe dialogar no relacionamento não vai saber conversar com o outro, não vai saber bater um papo com o outro, não vai saber resolver as coisas de uma outra forma que não seja baseado na violência. Muito bom. Muito bem. E aí se perde o espaço dialético. Dialética na raiz da palavra, que é entender a diferença a partir da diferença. A partir do momento que existe uma disputa, não é diálogo, como o Vini muito bem traz aí. E aí há um processo de adoecimento. Porque se alguém tem sempre que estar ganhando ou perdendo, tem um texto do Rubem Alves maravilhoso que chama Tênis versus Frescobol, né, que fala de vida relacional, de alguns casais que jogam tênis. E tênis é um jogo que faz com que você induza o seu adversário ao erro. É cada bolinha lá mais difícil para o outro rebater lá, né? E o frescobol, que é um jogo participativo. O frescobol, a bolinha tem que ficar no ar. Tá, 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 tá. Quando a bolinha cai, os dois perdem, né? E
vida afetiva é assim, quando a bolinha cai, os dois perdem. Quando eles não conversam, os dois perdem. Quando alguém começa a disputar quem é isso, quem é aquilo, quem ganha mais, quem trabalha mais, quem fala mais, quem é mais agressivo, quem é mais aquilo, os dois perdem. Então, é um desafio, nós estamos passando por isso, né? Existe sim um processo de mudança, a gente não pode romantizar esse processo de mudança e dizer, olha, agora os homens estão mais isso, estão mais aquilo, não estão mais nada ainda. O processo ainda é longo. Estamos engatinhando nesse processo. Se for colocar no processo de desenvolvimento infantil, é como se um bebê estivesse engatinhando ainda, porque estamos encoraçados com o machismo. As mulheres ainda estão encoraçadas com o machismo. Tem muita mulher machista também, tem muito homem machista, muito, muito mesmo ainda também. E esse processo ainda vai demorar um pouco, né? Outro dia eu estava vendo um artigo, não me lembro onde eu li e qual foi a fonte, mas eu posso procurar e postar aqui depois, falando que as mulheres só vão começar a colher frutos dessa questão da violência e desse processo de mudança. A sociedade, né? Eu falo as mulheres porque são as maiores vítimas, infelizmente, disso. Daqui a 10 anos. Porque as mulheres agora frequentam mais a universidade. Elas têm mais acesso à universidade, elas têm mais acesso a cargos políticos, elas estão tendo mais acessos a profissões que eram ditas só do homem. Se você vai hoje na faculdade de medicina, existem mais mulheres na sala. Existem muitas mulheres. Você, Vini, que é professor do curso de Direito, né? Quantas mulheres na sala tem hoje? Desculpe, né? só interromper. No curso de Direito hoje, eu sou professor do curso de Direito desde mais ou menos 2008. Hoje, em quase todas as turmas que eu dou aula, uma média de 60% da turma é de mulher. E que era um curso exclusivo para homens, né? Exclusivo para homens. Agora você vai na nossa universidade lá, há não sei quantos anos atrás, não vou dizer quanto tempo atrás, para não queimar nosso filme, basta os cabelos grisalhos, né? Mas eu era o único homem da minha sala. Eu não sei como era na sua sala, era eu e 49 mulheres, sabe? E massa, legal, aprendi muito com elas, aprendi muito, me desconstruí muito ali naquele processo. Mas quando eu falava para minha família, uma família de administradores, advogados, né, enfim, aí, engenheiros, você faz psicologia, velho? O que é isso? Psicologia? Que, né? Tome dia de homem, isso é profissão de homem, negócio de psicólogo, isso é coisa de mulher. E eu simplesmente assenti e dizia, eu não vou debater com a ignorância, porque ele não está preparado para essa conversa. Tá bom, né? Eu lembro a frustração do meu pai quando eu disse que ia fazer psicologia. Ele queria que eu fosse administrador como ele. Até eu tenho o nome dele. Ele queria que eu fosse a continuidade. Parecia que eu estava né, na Idade Média, onde a coroa passaria para mim em algum momento ali. Né? Então, há essa quebra, mas essa quebra ainda é algo que está acontecendo. Mas que bom que está acontecendo. E quando eu falo isso, não é para desanimar vocês, mas é para a gente entender a nossa função social nesse processo de desconstrução que estamos passando nesse momento, que é um processo lento. Então, quando o Vini fala que mulheres tenham paciência, mulheres continuem fazendo seu papel, é porque eu sei que vocês estão desgastados, eu sei que existe um cansaço das mulheres com tudo isso, mas os homens precisam de ajuda. E outra coisa, um recado muito importante, né, para a gente ir fechando isso aqui, essa conversa. Homens, vão em lugares onde as mulheres não têm acesso. Onde é que essas mulheres não têm acesso? É na mesa de bar, é numa conversa informal ali com seu colega de trabalho, é algum momento que esse cara desabafa. Então, escute, direcione. Se você não está conseguindo escutar esse cara, fala assim, velho, eu tenho muito preconceito com psicólogo, mas vai lá, consulta um psicólogo, de repente esse cara pode te ajudar, essa profissional pode te ajudar e tal. Né? Saúde mental é coisa séria, procure também profissionais relacionados à saúde mental, gente, pelo amor de Deus, psicólogo é psicólogo. Outras terapêuticas têm a seu valor e tal, né? Enfim, mas não é psicologia. Psicologia é ciência. Psicologia são 5 anos, né? Fora todos os outros estudos que a gente continua sempre estudando para estar aqui batendo esse papo hoje. Então, cada coisa em seu lugar, né? Eu acho que minha fala se encerra por aqui. Você quer contribuir com algo mais, Vini? Gostaria de aproveitar a sua fala aqui, tem uma pessoa que traz, né? Mas se não houve afeto na infância dele, qual o melhor caminho para recuperar isso?
pegando justamente essa possibilidade que levanta aqui do que você traz, justamente essa. Vai ter que encarar, vai precisar, esse homem ele precisa ser conduzido, né, no sentido de precisa gerar essa possibilidade, né, essa oferta, uma procura de uma terapia, porque vai ter que tratar de coisas que às vezes são delicadas, mas são coisas necessárias, vai ter que falar, vai ter que pensar possibilidades. Então esse é um movimento necessário. Então, inclusive, é importante que a gente observe isso. O convite precisa ser feito. O convite precisa ser canalizado, né? Como hoje eu estava dizendo dos casos, né? Da mulher, da irmã, das pessoas me ligando para o sujeito, ok, ótimo, se essa for uma via de acesso, ótimo, como todos nós precisamos de um suporte, mas é importantíssimo e fundamental que esse homem aceite. Porque também, se esse homem não aceitar, a gente não tem o que fazer. Inclusive, se ele aparecer na sessão para simplesmente dizer, minha esposa me trouxe aqui, eu vou simplesmente dizer, meu caro, muito prazer te conhecer, espero encontrar você novamente pela rua, mas aqui eu não tenho o que fazer, porque a gente não faz milagre, a gente não faz mágica, a gente trabalha com o interesse da pessoa. Então é importante que vocês observem o quanto essa pessoa tem um real interesse e às vezes também entender de que existe um movimento, existe um tempo, não é no seu tempo, não é porque agora você quer, então precisa ser conduzido para, né? Mas então existe sempre esse movimento. É um movimento de ofertar e ver a reação do outro, porque uma pessoa que teve esse distanciamento do afeto, ela vai ter que olhar para isso. E a gente tem estratégias para lidar com isso, seja através do corpo, seja através da fala, seja através de milhões de recursos que a psicologia tem. Então, é fundamental que você procure, olhe com cuidado. Olha que coisa interessante, homens falando sobre saúde mental. Podemos falar sobre saúde mental, podemos falar sobre afeto, podemos falar sobre relacionamento, podemos pensar esse movimento. Como o Jarbas trouxe, é um movimento de desconstrução que vai ocorrendo, né, porque não é de um dia para o outro. Se eu pudesse falar aqui das milhões de experiências que eu tive, até começar a entender um pouco do que eu entendo hoje, e mesmo assim ainda ter um tanto para crescer, é uma longa jornada. Espero que eu tenha também contribuído, agradeço de qualquer forma, conversar com você é sempre muito bom, meu querido Jarbas, um prazer estar aqui, beijo a todos aqui que estão escutando a gente. Bom, Vini, muito obrigado pela contribuição, sempre é muito rico mesmo a troca, e basicamente ajudem esses caras, né? Ajudem esses homens. Existe sim um processo de transformação, é lento ainda. Eu sei que as mulheres estão cansadas e machucadas com todo esse processo, mas há esperança se também houver um processo de transformação desse cara. É horrível quando você deseja algo pelo outro, quando o outro tem que mudar porque você quer. Mas a partir do momento que se mostra o caminho, como o Vini falou, que se mostra profissionais, pessoas que podem conduzir nesse processo, como essas mulheres, essas pessoas que convivem com algum homem, que tem alguma questão, tivesse ajuda, tivesse um suporte para caminhar nessa jornada da desconstrução. Eu estou em desconstrução. Se você ouvir um homem falando que ele não é machista, esse cara é um mentiroso. Esse cara, ele está mentindo porque ele está entranhado, o machismo está entranhado em nós, homens, de sociedade. E estamos em processo de desconstrução. Eu observo muito quando eu estou sendo alguma coisa. E eu tenho, graças a Deus, uma esposa que chega junto comigo e fala assim, olha, isso aí não tá legal, não. Eu tenho amigos que falam isso para mim também. Então, velho, se liga aí. Né? Então, a gente vai percebendo, porque às vezes a gente está tão dentro, né? Aquela frase de Saramago, para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. É muito difícil o homem se enxergar, porque ele está preso, ele está encoraçado numa ilha, ele está adoecido emocionalmente diante de tanta violência que ele sofreu e que ele está reproduzindo. Então, há um processo de quebra nesse sentido aí. Gente, muito obrigado. Quem quiser continuar esse papo com a gente, pode mandar um direct aí para mim, Pensando com Jarbas. Né? A gente tem um canal aí também no Spotify e no Deezer, né? Que é um podcast chamado Da Dor ao Amor. Quem quiser conhecer, por favor, vai lá, o Xanda aí dando risada. Ih, alguma coisa aí que Tô não tirou a lascado roupa da hoje. máquina. Eita! Então, né?
Já Então, vou pegar a roupa suja ali agora, vixe, que agora vai ser lavagem. vai ligeiro. Né? E aí, tá vendo, gente? O que a gente falou da brincadeira? Tá vendo como um homem cutuca o outro homem? É um exemplo prático aqui. Claro que a gente tá brincando e tal, mas olha onde a gente toca, é justamente nas questões dos afazeres domésticos e tal, enfim. E homem faz sim afazeres domésticos. Eu adoro cuidar da casa. Adoro mesmo, é massa. Enfim. E conheça o nosso trabalho, né? Quem quiser continuar essa conversa, manda um direct lá pra gente. Conheça o nosso podcast. Vim tem um livro, tá à venda na Amazon, chama Liberdade a Dois. Livro massa. Muito legal aí, para sua vida afetiva, para um relacionamento. Tá chegando Natal, já compra, já dá de presente esse livro pra alguém aí, né? E siga a gente nas nossas redes sociais. E qualquer coisa pode mandar um direct, a gente vai ter o maior prazer em responder, em debater algum assunto, né? De acordo com as nossas perspectivas de vida, de trabalho, de uma forma ética e respeitosa. Viu? Valeu, meu querido. Um abraço aí para você. Obrigado, gente, Grande para todo beijo, mundo meu que ficou. irmão. Muita gente aí na live hoje. Foi massa. Obrigado demais. Agradeço o convite. Beijo a todos também. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.